Você já se pegou pensando, e se a decoração do meu casamento não ficar do jeito que eu quero? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E hoje, no Papo sobre Decoração, eu vou te explicar como evitar essas frustrações na decoração do seu casamento. Eu sou Graziele Cristina, decoradora de Minued, especializada em assinatura botânica. E eu acredito que toda decoração deve refletir a sua essência e não apenas seguir tendências. Antes de começar o papo de hoje, eu quero saber de vocês. Se vocês já passaram por algum tipo de frustração durante esse período de planejamento do casamento de vocês, comenta aqui nos comentários. E vamos falar então a frustração. O que gera a frustração? A frustração é uma expectativa que não é atendida. Então, você imagina, você sonha com um casamento, com uma festa, com uma decoração, e o resultado não é da forma que você esperou. E isso gera a frustração. E hoje, os principais motivos de você ter essa frustração, principalmente na decoração, é porque você se apega a muitas referências que saem da sua realidade. Então, obviamente, você pesquisa por referências de decoração e de outros setores, serviços que atendem no casamento, né? Então, banda, mas o que mais pega mesmo realmente é a decoração, onde está a maior expectativa e é o que dá todo aquele uau da festa, né? Então, você vê muitas referências em Pinterest, em Instagram e outras mídias sociais, e isso vai criando em você uma expectativa de que a festa do seu casamento vai ser igual àquilo. E quando ela não é atendida, você tem a frustração. E aqui a gente tem o principal problema, que é o quê? A falta de alinhamento com a realidade, né? Quando você não tem esse alinhamento do que você pode com o que você quer e o que você tem, você gera essa questão de não ser atendida da forma que você imaginou. Então, o que você tem que estar alinhado com a sua essência? Você primeiro precisa saber o seu orçamento. Qual é o valor que você tem para investir nesse sonho? E se as referências que você tem sendo alinhadas, né, com a sua decoradora, enfim, com toda a sua assessoria que está te ajudando a resolver, a montar esse casamento, se o valor que você tem para disponibilizar para essa festa é compatível com o que você está sonhando. Esse é o primeiro ponto, que é o alinhamento do seu sonho com a sua realidade. E aí, depois de ter visto o orçamento, um outro ponto importante a ser avaliado é o espaço que você contratou. Esse espaço, ele condiz com o que você está esperando? É possível fazer esse tipo de decoração no espaço que você tem? O estilo desse espaço, ele cabe àquela decoração? Então, esses são os dois pontos principais que devem estar alinhados para evitar uma frustração futura com a sua decoração. Visto isso, o que você deve ver depois? A decoração em si. Então, você precisa ver com a sua decoradora ou com o florista que vai ser responsável pela arte floral da sua festa, se eles são capazes de reproduzir, de entender a sua expectativa, o seu sonho, se eles têm habilidade para fazer aquele tipo de decoração. Porque muitas vezes a decoradora, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com um estilo botânico. Eu gosto do botânico, eu gosto da textura, eu gosto do clima descontraído. Se você pedir para eu fazer um único casamento no estilo estritamente clássico, eu vou te dizer que a minha habilidade, ela não é do clássico. Que bem ou mal eu vou trazer um toque do botânico, eu vou trazer um toque do descontraído, porque esse é o meu estilo, é a minha assinatura. Senão eu estaria reproduzindo uma coisa que não sou eu. Então, essa conversa com a sua decoradora é muito importante saber se ela entendeu o que você quer e se ela consegue reproduzir, fazer da forma que você está sonhando. Então, esses são os 3 pontos que você tem que estar alinhado para que essa expectativa seja correspondida. Ou como eu ouço das minhas noivas, Grazi, você conseguiu traduzir o que nem eu conseguia
passar para você. Então é isso, a gente precisa ler nas entrelinhas, a gente precisa encontrar a essência da noiva ali em tudo que ela está te mostrando para poder fazer uma decoração do jeito que você sonhou, ou melhor do que você sonhou. E aí eu acho que a gente pode dar um exemplo prático disso, né? Então, por exemplo, vamos supor que você é uma noiva, que você sonha que no seu altar, que na sua cerimônia ao ar livre, você tenha uma cortina de voal. Né? Você quer que tenha no pergolato uma cortina de voal. Acontece que a sua cerimônia ela vai ser feita na praia, bem em frente àquela parte da maresia que venta. Essa cortina ela vai se transformar num problema e ela não vai passar o sonho nem a beleza que você gostaria daquilo. Então você pode ter a referência daquela cortina linda de voal que você gostaria, mas que para o lugar onde você imagina a sua festa, que é numa praia, onde tem muito vento, aquela cortina não cabe. E aí entra a decoradora para te mostrar que essa cortina ali não cabe, mas que a gente pode substituir aquele toque romântico por alguma coisa, por um tecido preso, por um tecido que tem um caimento mais preso, e aí ele vai dar aquele clima de romântico, mas ele não vai voar. Então, essa é a parte de alinhamento de expectativa com a realidade. E como você pode evitar essa frustração, né? Não ter a sua expectativa correspondida. E aqui vai muito de você conseguir falar com você mesmo de forma honesta. Então, a primeira coisa realmente é definir, você junto com o seu noivo, um orçamento real. O quanto vocês vão ter de dinheiro, ou quanto vocês já têm de dinheiro para investir nessa festa. E desse montante, o quanto vai ser direcionado para decoração. Tá? E aqui a gente pode já, como posso dizer, dar uma dica para vocês que o valor que a gente disponibiliza para um casamento, ele precisa ter uma reserva de segurança, porque sempre tem uma coisinha a mais do que vocês vão precisar. Então é muito importante que quando você faça esse orçamento, você já tenha essa questão de quanto vai ser para cada fornecedor, o que você pode gastar mais, o que você tem que ser mais enxuto. Então, essa questão de você ter a realidade dos números, de quanto é para cada coisa, é o principal ponto para que você consiga resolver os demais sem nenhum problema. Feito isso, o que você vai fazer primeiro? Se primeiro você for escolher um espaço, veja que dentro do seu sonho, o seu sonho de casar, daquele modelo de festa, se aquele espaço condiz. Então, o estilo arquitetônico, a decoração que ele já possui, porque se você tiver um espaço onde ele já é muito bonito, onde ele já é muito estruturado, você precisa investir menos na sua decoração. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu lembro de um caso em que uma noiva, ela escolheu um ambiente para fazer a festa. Esse ambiente era totalmente rústico, de madeira, daquelas madeiras mais grosseiras, bem rústicas, bem expostas, e ela queria transformar aquele espaço num romântico clássico. Então ela queria tecido por todo o ambiente do restaurante, tinha que cobrir todo o teto. Então isso, obviamente, é muito investimento. Então, se você já tem um orçamento em que esse valor ele é enxuto, procure um espaço que seja mais fácil a decoração atender às suas expectativas, e não que você tenha que transformar aquele espaço para fazer a decoração do seu sonho. E aí, se a decoradora for a terceira parte, ou enfim, foi antes do espaço, converse com a sua decoradora, mostre para ela o dinheiro, mostre o dinheiro, né? Mostre o orçamento que você tem, né? Qual é o valor que você pode investir, até que valor, e traga as suas referências para ela conseguir entender o seu estilo, o seu sonho, o seu desejo e como que ela pode adaptar aquilo para o seu orçamento, para a sua realidade. E essa clareza que a decoradora vai ter com você é que vai realmente alinhar a sua expectativa, evitando a frustração. Então, assim, essa honestidade é muito importante que haja das duas partes, tanto você contando realmente quanto você pode investir, quanto da decoradora, de que forma ela pode atender isso. E antes de eu finalizar aqui com uma frase que eu acho que faz muito sentido, eu quero saber se você já fez algum dos 3 alinhamentos. Me conta aqui. Se você já
fez o seu orçamento de forma realista, se o espaço que você contratou atende às suas referências ou se a sua decoradora já está alinhada com o seu sonho. E para finalizar, eu quero dizer que a decoração precisa caber no seu bolso, precisa caber no espaço, mas antes de mais nada, ela tem que caber no seu coração. Fica com a gente, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem vídeo novo falando do papo sobre decoração, o mundo para a noiva e também mão no vaso, teaser de blogs e muito mais.